Graça, misericórdia e paz, da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Seja muito bem-vindo a uma de nossas mídias sociais do Ministério 5 Solas. Eu tenho a grata satisfação de, a partir de hoje, informar aos irmãos que nós teremos uma playlist aqui no nosso canal, onde nós teremos uma verdadeira escola puritana. É exatamente isso que você está ouvindo, você não me escutou errado. Nós teremos uma verdadeira escola puritana, porque nós aqui do Ministério 5 Solas não negamos e, na realidade, temos orgulho de sermos puritanos nos dias atuais. O nosso ministério é de tradição puritana inglesa do século XVII. E nós temos a alegria e a satisfação e o orgulho de levantarmos esta bandeira aqui no Brasil. Puritanismo tão perseguido, tão vilipendiado, tão difamado, aliás, desde o início no século XVII e muito mais agora. Hoje somos chamados de anacrônicos, somos chamados de santarrões, somos chamados de tudo aquilo que você possa imaginar por parte de pessoas que, ou não entendem o que é o movimento puritano, nunca entenderam, ou então o movimento puritano e a busca por parte de homens e mulheres de santidade é como se fosse uma ofensa a essas pessoas. Mas nós buscamos essa santidade sem a qual nós não podemos agradar ao Senhor. Mas nós sabemos que essa santidade não vem de nós mesmos. Esta santidade não reside em nós especificamente. É um ato monergístico, é um ato decretivo soberano de Deus, que por meio do seu Santo Espírito nos torna santos e nos faz querer todos os dias nos alimentarmos mais de sua palavra para buscarmos esta santidade na dependência exclusiva do Espírito Santo. E nesse diapasão, esta nossa primeira aula de hoje é justamente uma forma de eu ensinar aos irmãos uma disciplina espiritual a qual eu aprendi com os puritanos, que é o momento ou momentos que você vai tirar durante o seu dia inteiro para você se dedicar em um ato de devoção ao Senhor. Você vai praticar disciplinas espirituais ao longo do seu dia, as quais eu vou orientar os irmãos a fazerem nos moldes como os puritanos faziam. Os puritanos viviam uma vida corandeu diante de Deus. Eles separavam momentos no seu dia a dia, para ter contato, para ter comunhão com o Senhor. E para isso eles ouviam a voz de Deus por meio da leitura das Escrituras Sagradas. Eles conversavam com Deus por meio da oração e eles meditavam neste diálogo, no ato de ouvir a Deus por meio da leitura da palavra do Senhor e daquilo que eles conversavam com Deus por meio da oração. Então eu peço que você tome nota e comece a fazer este exercício espiritual, e você vai ver que vai ajudar você no seu dia a dia a se tornar cada vez mais parecido com Cristo, na dependência exclusiva do Espírito Santo. Separe 6 momentos no seu dia. Irmão Eduardo, são muitos momentos. São 6 momentos de 15 a 30 minutos. Eu costumo fazer da seguinte forma. Eu separo logo de manhã, quando eu acordo, 15 a 30 minutos. Por volta das 10 horas, da mesma forma, 15 a 30 minutos. Um pouquinho antes do almoço, na hora do almoço, 15 a 30 minutos. Às 15 horas, às 18 horas e antes de dormir. 6 momentos no meu dia. 3 pela manhã,
e 3 pela tarde e pela noite, para praticar este exercício de piedade. O que é que você vai fazer? Você vai, efetivamente, nestes momentos, você vai ler pela manhã, nesses 3 momentos, o Antigo Testamento. E tarde e à noite você vai ler o Novo Testamento. De que forma? No primeiro momento do dia, quando você acordar, você vai ler um capítulo do Pentateuco. Você começa com Gênesis. Então você acordou, você vai ler um capítulo do Pentateuco, comece por Gênesis. Isso todos os dias. Um capítulo de Gênesis. Aí você vai ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A Torá, os 5 livros de Moisés, a lei, pela manhã. Você vai ler. Por volta das 10 horas, você vai separar também de 15 a 30 minutos e você vai começar a ler os livros históricos. Um capítulo por dia. Você vai começar com Josué. Aí você vai ler Josué, Juízes, Ruth, você vai lendo todos os históricos. Tá? Quando terminar os históricos, o último livro, você volta para Josué e lê de novo, um capítulo por dia. Quando chegar perto da hora do almoço ou no seu intervalo do almoço, também você vai separar de 15 a 30 minutos e você vai ler poéticos e proféticos. Você vai começar com o livro de Jó, um capítulo por dia, e você vai até Malaquias, o último livro profético. Terminou Malaquias, você volta para Jó e assim vai, nesse ciclo ininterrupto. Afinal de contas, nós somos eternos estudantes da Palavra de Deus. Nós nunca nos formaremos nesta área de leitores, estudantes da Palavra do Senhor. Então, compreendeu? Pela manhã você vai ter a disciplina espiritual de ler o Antigo Testamento. No primeiro momento, a lei. No segundo momento, os históricos. E no terceiro momento, os poéticos e proféticos. Pela tarde, eu faço por volta das 15 horas, eu começo a ler os Evangelhos, o Novo Testamento. E o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, junto com os Evangelhos. Então eu leio Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos dos Apóstolos. Então, por volta das 15 horas, eu leio esses 5 livros. Terminei Atos, eu volto para Mateus. E assim vou sucessivamente por toda a minha vida. E assim deve ser com você também. Por volta das 18 horas, no crepúsculo do dia, você vai começar a ler as epístolas, as cartas, tanto as de Paulo, que começa em Romanos, até você chegar nas epístolas universais dos outros apóstolos, Tiago, João, Pedro, Judas. Você vai ler as cartas. Tá? Terminou as cartas, você volta para Romanos e você vai ler um capítulo por dia, ininterruptamente, sempre. E ao final do dia, ao final da noite, quando você estiver próximo a dormir, você lê um capítulo de Apocalipse, que é o livro profético que nós temos no Novo Testamento. Você percebe que durante o dia você está lendo toda a Escritura Sagrada. Pela manhã, o Antigo Testamento e pela parte da tarde e noite, o Novo Testamento. E isso vai ser uma bênção na sua vida. Agora, você pode falar assim, irmão Eduardo, mas isso aí é um plano de leitura anual da Bíblia. É verdade, se você ler 6 capítulos por dia, você vai terminar as Escrituras Sagradas em menos de um ano. Eu diria que com 10, 11 meses você terminou as Escrituras Sagradas. Mas o que é que diferencia esta disciplina espiritual que eu estou ensinando para vocês nos moldes do puritanismo dos outros planos de leitura da Bíblia? E aqui que está aquilo que os puritanos chamavam de uma leitura experiencial da Bíblia. Você vai, nesse espaço de 15 a 30 minutos, você vai ler as Escrituras, um capítulo, em cada momento desse dia. Após ler, imediatamente após você ler, você vai orar sobre aquilo que você leu, você vai orar
sobre aquilo que você leu, se de repente aquilo que você leu chamou mais sua atenção, por exemplo, a misericórdia de Deus. Então você vai louvar a misericórdia de Deus, vai pedir misericórdia de Deus na sua vida. Se você leu sobre, por exemplo, o juízo de Deus, você vai pedir perdão pelos seus pecados e pedir para que, em nome de Jesus, o Senhor Deus tenha piedade e misericórdia de você, porque você se arrepende dos seus pecados. Então você vai orar, você vai conversar com Deus sobre aquilo que você acabou de ouvir dele. Viu como há uma diferença para os demais planos de leitura da Bíblia? Os puritanos procuravam não só ler as Escrituras, mas orar sobre aquilo que eles acabaram de ler nas Escrituras Sagradas. E isso você vai fazer 6 vezes durante o seu dia. Então você ouviu o Senhor falando contigo na leitura da Bíblia, você vai conversar com o Senhor, você vai orar sobre aquilo que você leu. E por último, você vai reservar de 5 a 10 minutos para você meditar. Você irá meditar naquilo que você acabou de ouvir e naquilo que você acabou de conversar com Deus. Ler, orar e meditar. É o tripé, a base em que se sustenta o estudo experiencial, a leitura experiencial da Bíblia que os puritanos faziam. Então, nesta primeira aula de hoje, nessa verdadeira escola puritana que nós estamos iniciando aqui, e volto a dizer, tenha orgulho de falar para o seu pastor, para os seus irmãos na sua igreja local, que você é um puritano. Você ama a tradição puritana e você quer tornar a sua vida e a sua família puritanos. Isso será uma bênção na sua vida. Nós precisamos de homens e mulheres puritanos no nosso país. Porque onde os puritanos chegam, aonde o movimento puritano de pureza, de piedade, de uma vida corandeu na igreja, na família, no trabalho, nos estudos, aonde os puritanos chegam, a reforma de verdade acontece. Isso ocorreu na Inglaterra, isso ocorreu nos Estados Unidos, isso ocorreu na Holanda e nos demais países que abraçaram o movimento puritano. No Brasil nós nunca tivemos um movimento puritano. E eu oro ao Senhor que essa mídia social, esse vídeo, chegue no seu coração e você tem esse desejo, que o Espírito Santo coloque no seu coração um desejo de santificação, de pureza, de piedade, de estar diante do Senhor 24 horas por dia. E essa disciplina espiritual, desta leitura experimental, experiencial das Escrituras Sagradas, que envolve ouvir a palavra de Deus, ao lê-la, conversar com Deus na oração e meditar sobre aquilo, sobre esse diálogo que você acabou de ter, isso vai fazer você um crente alimentado, robusto, firme, onde vento de doutrina não vai te levar como nuvens sem água. Meu irmão, Deus abençoe a você e a sua família e considere se inscrever no nosso canal e na descrição deste vídeo, desta mídia social, estará o endereço do nosso grupo no Telegram, onde você pode participar, onde nós temos diversas salas de aula ali, com diversos cursos das diversas áreas da teologia sistemática, bem como nós temos chats ali para conversarmos. E se você quiser um discipulado mais personalizado comigo, se você for homem, ou se você for mulher, com a minha esposa, a minha rainha, a irmã Kate, você pode nos procurar ali no nosso grupo no Telegram. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida. E não percam a nossa segunda aula, onde eu irei dar para vocês o segundo passo no seu crescimento espiritual, seguindo a tradição puritana, para que você seja
com muito orgulho um puritano brasileiro nos nossos dias para reformar a sua vida, a sua família e a sua igreja em nome do Senhor Jesus. Eu me chamo Eduardo Freitas e estou sempre no ombro de gigantes. Até o próximo vídeo, até a nossa segunda aula, se Deus assim permitir, em nome de Jesus.